Ele foi um dos maiores cantores e compositores da história e é considerado uma das grandes lendas do rock and roll, não apenas por suas canções complexas e atemporais, mas por sua presença marcante e extravagante nos palcos. Contudo, há um lado importante da vida de Freddie Mercury que parece deliberadamente ignorado nas rodas de conversa sobre o artista. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Em abril de 2021, o documentário de TV da BBC, A Life in a 10 Pictures de Freddie Mercury, revelou que sua primeira namorada, Rose Person, percebeu a atração dele por homens durante uma exposição de fotos de luta greco-romana. Fomos ao museu para ver as fotos do Edward Muybridge, de homens nus lutando. Então, eu o vi encantado de uma maneira que ia além de sua apreciação pela arte. Depois, fomos ao cinema e ele ainda estava embasbacado com as fotos. Ele queria ter ficado e visto tudo de novo, disse Rose. Foi após terminar com Rose que Fred conheceu sua amante mais famosa, Mary Austin. Eles foram apresentados pelo guitarrista Brian May e ficaram juntos de 1970 a 1976, mas nos últimos anos já não eram realmente namorados. Isso porque, no final de 74, durante turnês pelos Estados Unidos, ele conheceu o executivo David Means. Era julho de 1974 e um velho amigo meu me disse: "Meu amigo da banda de rock está muito deprimido. Ele precisa se consolar. Quero que você conheça Fred", contou David ao livro This is the Real Life de 1998. Os dois aprofundaram suas relações em 75. Então, em dezembro de 1976, Fred decidiu contar a Mary que talvez fosse bissexual, ao que Mary respondeu: "Não, Fred, eu não acho que você seja bissexual. Eu acho que você é gay." Os dois mantiveram a amizade. O cantor até comprou para ela um apartamento nas redondezas para ficarem próximos e levou David para sua casa em Londres. É por isso que o empresário da banda na época alega que Love of My Life, na verdade, foi feita sobre esse namorado. Fred realmente escreveu Love of My Life para David Means. Fred me disse isso, contou John Hyde na biografia Somebody to Love. Claro que em entrevista, Fred diz ter feito para Mary, mas John argumenta que a canção foi escrita em julho de 1975, ou seja, eles já andavam juntos há um ano. Um olhar atento também revela que se Fred deixou Mary para viver com David, mas continuou morando perto dela, versos como "Amor da minha vida, não me deixe", "Você roubou meu amor e agora me abandona", não fazem sentido se direcionados a ex. Por outro lado, Fred vivia em Londres e David nos Estados Unidos em 1975. Então, quando Fred canta "Volte, volte rápido, por favor, traga isso de volta para mim, porque você sabe o que isso significa para mim", parece se referir a quando eles ainda precisavam se separar antes de morar juntos em 76. Todos sabem, porém, que Good Old Fashioned Lover Boy e Take My Breath Away do disco A Day at the Races foram para David. Os dois viveram bem até 1978, mas o medo de Fred dos pais religiosos afetava a relação. Não que os pais já não suspeitassem. Durante um jantar, a mãe do cantor perguntou se ele tinha voltado com seus antigos hábitos, ao que ele saiu irritado com a indireta. Durante novas turnês pela América do Norte, Fred se apaixonou por Joey Fanelli e pediu a David que formassem um trisal, pois amava os dois igualmente. David se recusou e eles terminaram. Só que Joey não soube lidar com a fama crescente de Fred no final de 1970 e se viciou em álcool.
Joey chega a implorar que cortem laços de vez, mas eles reatam entre 80 e 81, embora Fred passe a vê-lo só uma vez por ano, antes de torná-lo seu cozinheiro oficial, pois Joey era o único que sabia lidar com suas crises de pânico. No início dos anos 80, o artista passou por vários romances frustrados. Com Tony Bastian, duram um ano, e Fred fica com um gato dele. Com Peter Morgan, duram semanas. Já Vince se recusou a deixar o trabalho para seguir a banda em turnê, e eles terminaram. Com Bill Hyde, mergulham num romance abusivo, que culmina numa mão ensanguentada e Fred no hospital. É só quando a banda passa um tempo na Alemanha que o astro reencontra o amor com Winnie Kitberg em 1983. Os dois até trocaram alianças e se chamavam de marido, e Brian May disse que It's a Hard Life foi escrita para Winnie, só que o alemão não sabia falar o inglês bem e o romance amorna, e é aí que entra Jim Hutton. Os dois se conheceram num bar gay, mas Jim recusou as investidas de Fred e sequer sabia que se tratava de um famoso. Por coincidência, eles se topam de novo em outra festa, e dessa vez Jim retribui. E eles começam a sair enquanto Fred ainda namorava Winnie. O auge desse triângulo amoroso culmina numa festa de aniversário onde Fred reúne Winnie e Jim. Eu era só parte de um jogo entre eles. Sempre que Winnie aparecia, Fred fazia um estardalhaço comigo, enquanto o alemão me lançava olhares penetrantes. Contou Jim, que só percebeu isso na hora. Quando Fred decide voltar para Londres, até tenta levar Winnie, mas ele não queria deixar sua vida e o pai, e eles terminam em 1985. Quem se muda com o vocalista enfim é o irlandês Jim, que se tornará seu último, mais duradouro e conhecido marido. Em 1986, eles inclusive casam entre si, adotam alianças, passam a se tratar como maridos e aproveitam uma lua de mel de um mês no Japão. Quando retornam a Londres, se mudam para a mansão de Fred, a Garden Lodge, onde vão morar com Joey Fanelli e seu assistente pessoal Peter Freestone. O grande amor da vida de Fred foi Garden Lodge e Jim, dizia Peter. São os três, afinal, que vão cuidar de Fred, após ele ser diagnosticado com HIV na Páscoa de 1987. Em seu livro The Untold Story e em entrevista de 2006, Jim contou que Fred até perguntou se ele queria deixá-lo, mas Jim respondeu: "Eu te amo, Fred, não vou a lugar nenhum." Assim, enquanto padecia do vírus, Fred se recusou a tirar sua aliança e foi cremado com ela. Após sua morte, a própria mãe dele escreveu para Jim agradecendo por ter cuidado de seu filho. Antes de partir, porém, Fred fez questão de que os amantes não ficassem ao relento. Para cada um, deixou €500.000 e propriedades. Jim também herdou um chalé na Irlanda onde moraram. Isso porque Fred, ciente de que todos estariam com o vírus, achava que eles não viveriam muito tempo depois dele, ou seriam prejudicados por isso. De fato, Bill Hyde, Tony Bastian, Winnie e Joey morreram precocemente de HIV, e Peter Freestone foi demitido quando souberam que se envolveu com um cantor. O que poucos sabem é que Fred fez Mary Austin prometer que Joey, Peter e Jim podiam ficar na mansão de 28 quartos enquanto eles precisassem, mas não foi bem o que ocorreu. Assim que o amigo faleceu, Mary se mudou para casa e deu 3 meses para Jim e os outros retirarem suas coisas, já que quem herdou a mansão foi ela. Ele disse que queria que a casa continuasse viva e isso significava que tinha que ser com crianças. Disse o diretor Rudy Dolezal, que trabalhou com eles em quase 30 videoclipes e produziu o documentário Freddie Mercury, The Untold History. Na época, não havia como 2 gays adotarem crianças em Londres. Fred me disse que foi por isso que deu a casa para Mary,
disse Dolezal. Fred também era padrinho de um dos filhos da ex, Richard, o que explica por que ela recebeu mais de seu patrimônio. Por 50 anos, Mary não pode vender nem mexer no lugar, já que depois ele será doado a uma instituição. É interessante perceber como, com o tempo, tudo isso foi distorcido. Leslie Ann Jones, biógrafa que conviveu com a banda, relatou que a relação entre Fred e Mary era bem esquisita. Ela seguia ele para todo lugar. Toda a sua existência dependia de Fred. Ela tinha uma casa por causa dele. Ela tinha dinheiro por causa dele, disse Jones. Eu sempre pensei, quão estranho é isso? Vá ter uma vida. Não fique grudado no quadril de alguém que não será capaz de te oferecer um relacionamento convencional, acrescentou. O próprio Fred dizia que via Mary apenas como um amor de uma irmã e até de mãe. Obviamente, Freddie Mercury nunca confirmou nada sobre sua sexualidade. E mesmo com todos esses namorados, ainda exibia Mary em público para evitar polêmicas. Quando a banda surgiu em 1970, fazia apenas 3 anos que atos homossexuais haviam sido descriminalizados no Reino Unido. Para completar, os pais de Fred eram de uma religião que considera a homossexualidade um culto literal ao demônio. Com o estigma que surgiu nos anos 80, relacionando LGBTs a AIDS e vice-versa, também não é difícil imaginar como isso só piorou seus conflitos pessoais em relação a si mesmo. Sua irmã, Kashmira Coke, acrescenta que Fred também temia que sua vida íntima prejudicasse as vendas da banda. Todos esses fatores fornecem um vislumbre do que se passava pela mente do artista, mas não explicam por que mencionar seus namorados soa como uma difamação para muitos admiradores. Em 2018, o filme Bohemian Rhapsody foi criticado por isso. Sacha Baron Cohen, cotado para fazer Fred e por 6 anos no projeto, até abandonou tudo em revolta. Em uma entrevista de 2016, Sacha confirmou que, embora quisesse um Mercury que retratasse o âmago da questão da vida e caráter dele, incluindo sua sexualidade, o Queen não queria isso. Há quem diga que isso não importa mesmo, o que é estranho num ramo que envolve composições musicais que quase sempre se baseiam nos dramas amorosos de seus autores. Mas talvez exibir um homem de colã e roupas justas seja menos provocativo no cinema do que mostrar que um dos maiores ícones do rock casou com homens e fez belas canções para eles, cantadas por todo mundo até hoje.